mais. Capítulo 16, versículo 15. Essas são as palavras de Jesus Cristo, ordenadas a seus servos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A Bíblia diz, em João capítulo 3, que a condenação é esta: os homens amaram mais as trevas e não quer vir à luz, para que, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que comete o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Credes no Evangelho. E a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, para ouvir ouça o que diz o Espírito Santo. Em breve Jesus voltará, e ele diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, crê no Evangelho, porque o Evangelho é para salvar você da condenação do inferno. O Evangelho é a única mensagem verdadeira e cheia de esperança, porque qualquer palavra que não tenha fundamento, que não tenha base, não existe conceito, não existe salvação. A única salvação está em Cristo Jesus, e a palavra de Deus é a verdade que liberta o homem do pecado, arranca ele das trevas e traz ele para a luz de Cristo. Quando Jesus pregava a mensagem do Evangelho, havia dissensão entre o povo. Uns criam nele, outros não. E até os dias de hoje, a gente vê o desfecho desta palavra, a rejeição por parte de muitos, porque não querem abandonar o pecado, não querem sair das trevas, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo, ele é o Deus desse século, e a Bíblia diz que ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o Filho de Deus, ele veio desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo 1, e versículo 2, o justo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Arrepender dos pecados é uma obra que o Espírito de Deus opera na vida do homem. O homem, depois de ouvir a palavra de Deus, ele é confrontado pela mesma, levando ele ao entendimento de que ele está indo para o buraco, que ele está indo para o inferno, porque o homem amontoou para si doutores, conforme os próprios desejos. O homem se tornou amante de si mesmo, presunçoso, soberbo, e a Bíblia diz, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. A Bíblia diz na carta de Tiago, que qualquer que
se tornar amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia diz, na segunda carta de Coríntios, que Deus estava no mundo em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. A reconciliação do homem para com Deus é através de Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que crê em mim, fala Jesus, como diz a Escritura, rio de água viva correrão de dentro do seu ventre. As Escrituras Sagradas testificam de Cristo. Ele é o autor da vida e o consumador da fé. A Bíblia diz, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E em breve, Ele voltará, Ele virá para de uma extremidade do céu até a outra, dá ordem aos seus anjos para buscar os escolhidos de toda a face da terra. A terra vai pegar fogo, o mundo será destruído. Aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Aonde você tem posto a tua esperança, porque tudo aqui é destrutível, tudo aqui é passageiro, tudo aqui tem tempo determinado. Os dias estão abreviados, porque o Senhor está irado. O Brasil não é um país cristão, é idólatra. A idolatria é contagiante, porque atrai desde a criança até o velho. A idolatria é um pecado, e a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz, deixai a idolatria, servir somente a Deus. Deus é Espírito, Deus não é estátua, Deus não é crucifixo. A Bíblia diz, Ele é Espírito, Ele é o Todo-Poderoso. Para o homem adorar a Deus, ele deve adorar em espírito e em verdade. O teu corpo é templo de Deus. Jesus, Ele tomará vingança daqueles que não conhecem a Ele e daqueles que desprezam a sua palavra, aqueles que não obedecem ao Evangelho. Louco, se esta tarde Deus pedir a tua alma, para quem será e o que tens preparado, porque o homem está ordenado uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. Você está preparado para a morte? Ou você só vive preparando para os últimos acontecimentos? É a melhoria da saúde, é busca pelo carro novo, pela casa nova, pela família sucedida. A Bíblia diz, estejais preparados. Jesus está voltando. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque tudo que o homem tem empregado e posto a esperança é nas coisas fúteis e banais. A Bíblia diz em Salmos 118, melhor é confiar em Deus. Confiar em Deus não é da boca para fora, porque Isaías diz que o povo honra a Deus com os lábios. Tem Deus, mas não quer largar maconha. Tem Deus, mas não quer largar a bebida, a mentira, a prostituição, o adultério. Não quer largar o pecado. A Bíblia diz, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, sendo desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não se engane. A Bíblia
diz que Deus destruiu a sabedoria deste mundo e aniquilou a inteligência dos inteligentes. Quem adquirir sabedoria, abra a palavra de Deus. Quem adquirir conhecimento, se prostre diante do Deus que é o soberano. Não se estribe em seu próprio entendimento. Não confie na força do teu braço. Não põe a esperança na incerteza das riquezas. A Bíblia diz, com paciência, espere pelo Senhor, porque Ele vai voltar e vai pegar muita gente de surpresa. Vai estar bebendo, vai estar fumando, vai estar cheirando, vai estar se prostituindo, e a trombeta vai soar. Aquele que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, este dia não será surpreendente, porque ele está em luz. Quem está em trevas não sabe para onde vai, porque a pessoa pensa que depois que morre, vai para o purgatório. A pessoa pensa que depois que morrer, vai reencarnar. A Bíblia diz, segue seu juízo. Se prepare para encontrar com teu Deus. Arrependa dos seus pecados. A Bíblia diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. A Bíblia diz, deixa o ímpio os seus pensamentos malignos e seus caminhos, e se converta ao Senhor teu Deus, que se compadecerá dele, porque é grandioso em perdoar. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Ordena agora em todos os lugares a todos os homens que se arrependem. Porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. O inferno não é na terra. Lá no inferno não tem água para beber, não tem cerveja, não tem funk, não tem futebol, não tem praia, não tem cinema. A Bíblia diz que o rico clamava por misericórdia e não foi atendido, porque em vida ele ostentou dos bens que possuía. Você não precisa ser rico para ser avarento, porque o pobre tem se tornado avarente. Ele se torna amante da roupa, amante do trabalho, amante de tudo, e se esquece do seu Deus. Muita gente não reconhece a Jesus como Senhor, mas um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia fala em Salmos, disse o nécio em seu coração, Deus não existe. O que não existe é este consentimento que Deus vai te apoiar. Você vivendo no pecado, homem com homem, mulher com mulher, é pecado. Beber, fumar, se prostituir, é pecado. Mentir, adulterar, roubar, furtar, é pecado. Mas aonde a ofensa abundou, superabundou a graça de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foi Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus quer te salvar. Para isso Ele enviou o seu Filho unigênito. Mas você tem ouvido a mensagem da cruz e não tem considerado. Porque mais importa com o time de futebol, com a partida de mais daqui a pouco. Está mais preocupado em beber a cerveja gelada do que se curvar e se prostrar ante o Deus da palavra. Mais preocupado com os afazeres do que com a vida com Deus. Santa, honesta, casta, não quer receber o amor da verdade. Daniel diz que nos últimos tempos correrão de um lado para
pessoas estão desesperadas para ver se a vida melhora. Estão desesperadas, buscando oportunidade melhor na empresa. Jesus está voltando. Não põe teu coração e a tua esperança em trabalho. Porque hoje você está empregado, amanhã você pode estar desempregado. Hoje você tem saúde, amanhã você pode perder a saúde. A Bíblia diz: reconheça o Senhor. Porque o profeta Isaías fala: Deus abaterá todo homem soberbo. A soberba do homem precederá a ruína dele. A Bíblia diz que Deus dá graça aos simples, mas Ele humilhará aos soberbos. Está cheio de soberbo na terra. Ah, eu não preciso de Deus, eu conheço Deus. Você conhece, é o teu interesse. Você conhece, é o Deus falso. Porque o Deus verdadeiro, a maioria passa largo passos dele. A maioria se esquiva dele. Ao Deus da verdade, a maioria passa de largo. Porque se tivesse aqui o Neymar, estaria em volta dele pedindo autógrafo. Se tivesse aqui a Anitta, estaria em volta dela pedindo autógrafo e para tirar foto. Mas é a geração de hoje que está escutando a palavra de Deus e não está considerando. Mas a trombeta vai soar. Quando você olha para a lua, você enxerga sinais de Deus. Quando você olha para a terra, você enxerga sinais de Deus. Quando você olha para o céu, você enxerga sinais de Deus. Mesmo que o homem não querendo concordar com a palavra de Deus, mas Deus tem escancarado aos sinais desta terra. A Bíblia diz: sem arrependimento não há remissão de pecados. Até quando, filhos dos homens, amareis a mentira e buscareis a vaidade? Até quando você viverá na soberba? Até quando você viverá acendendo o charuto da paz? Que de paz não tem nada. É quando Bob Marley, para ficar fumando a maconha, é fã desses artistas que promovem o pecado. A Bíblia diz: tanto aquele que consente como aquele que pratica vai ser digno de condenação. Se um serve que é outro, os dois caem no buraco. Arrependa-se dos seus pecados, porque Deus fez homem, Deus fez mulher. A Bíblia diz que Deus fez o homem para o louvor de sua glória. Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. E de pregar o Evangelho. Evangelho não é prosperidade. Evangelho não é vende aqui, recebe acolá. Evangelho não é vestir ungida, nem crucifixo, nem estátua, nem promessas, nem campanhas, nem envelope. Isso é o falso Evangelho. O verdadeiro Evangelho liberta o homem da escravidão de Satanás. O Evangelho verdadeiro liberta o homem da opressão do diabo. Arranca o homem das trevas, liberta ele do engano. O verdadeiro Evangelho transforma as vidas para uma vida com Cristo. Arrependa dos seus pecados. Eis que o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, ele virá como leão da tribo de Judá. Ele aceitará as contas com todas as nações da terra. A Bíblia diz no profeta Miqueias que Deus tem uma contenda com todos os habitantes da terra. Quer escapar do juízo? Entrega a tua vida para Jesus. Porque o juízo de Deus será sem misericórdia. Jesus está voltando. Arrependa dos seus pecados, porque o tempo é chegado. Eis que o juízo está às portas. Um dia você se apresentará a Deus. Um dia
estará diante do Senhor, e no seu trono ele julgará cada um por meio das obras. Prepare-te para encontrar com o teu Deus, porque Jesus falou para pregar o Evangelho e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Então não brinca com Deus, brinca com o traficante, brinca com o pregador do Evangelho, mas não brinca com Deus, porque Deus abre a sepultura e te põe lá. Não brinca com Deus, não zombe de Deus. O Echá, que não acreditou na existência de Deus, morreu. Era um ateu, incrédulo. O Deus que ele acreditava era Deus do universo. Rita Lee não acreditava no Deus da Bíblia. Raul Seixas chamou Jesus de besta. Besta é Raul Seixas e a cambada de maconheiro que segue com ele. Besta é o homem que despreza Deus para viver no seu achismo, na sua libertinagem, na sua procrastinação. Besta é o homem que pensa que Deus não vê o que ele faz. A Bíblia diz que Deus sonda as mentes e os corações. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Aparecida não vai interceder por você. Aparecida não é Deus para te salvar. A Bíblia diz: há um só Deus e Pai de todos, há um só Senhor,